Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar alguns instantes. Você que está em casa, naquele tempo e agora, na hora que é anunciada a palavra de Deus, acontece, se realiza, se concretiza a vontade do Senhor. O importante é a vontade do Senhor, não é a minha não, não é a sua não. A nossa vontade só atrapalha o Senhor, né? O importante é a vontade do Senhor, mas para conhecer a vontade do Senhor tem que comungar, confessar, adorar, orar, se converter, senão não faz não. Não é muito fácil não, tem que ter uma vida de oração, confissão, adoração, missa e caridade, senão não faz não, né? E o Senhor tem nos alertado muito esses dias, né? Continua falando aos discípulos, mais de 70. O que ele diz hoje? Tenho ainda muitas coisas a dizer. O Senhor já tinha dito muito, mas tem ainda muita coisa a dizer ainda hoje. Está aí conclamando a humanidade à conversão com essa doença aí, né? É o momento propício da conversão, mas não sois capazes de compreender agora. O discípulo não era capaz de entender, porque não tinha ainda o Espírito Santo. Nós que temos o Espírito Santo não entendemos, imagine eles que não tinham. Tanta gente como nós aqui que é batizado, casou na igreja, comunga, confessa e não entende nada, faz tudo o contrário. Imagine eles que não tinham recebido ainda o Espírito Santo. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, ontem eu falei, é o Espírito da verdade, e o mundo da mentira. O mundo vive numa mentira, que é aquelas leis que eu sempre falo aqui, e mais essa desobediência da igreja da Alemanha, outra mentira. Só que as pessoas gostam de mentira, né? Aí fica aquele negócio de fofocada, mentira, não sei o quê, todo mundo se enganando. Ninguém se engana não, nem engana Deus, nem engana os outros. A verdade prevalece e um dia vem, e ele vai julgar segundo a verdade. Segundo a verdade, tá? Então não adianta que o mundo esteja na mentira. Essa mentira vai ser revelada. A verdade vai ser revelada, a mentira vai ser descoberta. Não adianta viver num mundo de mentira, né? A confissão liberta da mentira, né? Quando é a confissão realmente bem feita, que a pessoa realmente está arrependida, né? Não importa o pecado, importa o arrependimento. Se realmente está arrependido, confessa os pecados, está perdoado. Tem mais culpa não, tem a pena que paga com a vida de penitência e com a penitência. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, ele vos conduzirá à verdade plena. Então o Espírito Santo nos conduz à verdade plena. Se eu ainda não entendo a verdade plena, é porque você não está sendo fiel ao Espírito Santo. É muito fácil. E só é fiel, eu repito as coisas, como o João, né? Oração, confissão, adoração e missa. Senão não vai entender, não vai. Às vezes a pessoa muito simples, mas que tem essa vida de oração, entende. Às vezes é muito inteligente e não entende. Questão de inteligência não. É questão de oração, confissão, adoração e missa, né? Pois ele não falará por si mesmo, o Espírito não fala por ele, fala pelo Pai e pelo Filho, porque é um Deus só. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um Deus só. São 3 pessoas, cada um tem mais ou menos a sua missão, mas é um Deus só, não pode separar não. Quando você reza para o Pai, reza para o Filho, para o Espírito, reza para o Filho, reza para o Pai, para o Espírito, reza para o Espírito, reza para o Pai e para o Filho. Ele não falará por si, mas dirá tudo que tiver ouvido de quem? Do Pai. O Espírito só fala o que é vontade do Pai, o que o Pai quer revelar e anunciar. Aí a gente distingue o Espírito da verdade do Espírito da mentira, do erro.
E o espírito que não confessa Cristo, evangelho de ontem, que não tem a fé em Cristo, é do erro. É o espírito do anticristo, da nova era, da nova ordem mundial, da eutanásia, do aborto, que muita gente embarca, né? Do controle de natalidade, às vezes está dentro da igreja essas histórias, do divórcio, é o espírito da mentira. Quantas dessas coisas estão dentro das nossas casas, né? Do aborto, da união civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, legalização de drogas, tudo isso é da mentira. E às vezes é gente muito perto de nós, nas nossas casas, que professam isso. E nós não temos coragem de dizer, fica tudo calado, né? Pois tem que dizer, né? Tem que ficar calado não. Dirá tudo que tiver ouvido, tem que revelar, ninguém pode estar escondendo não. Até as coisas futuras vos anunciará. O Espírito não é que fica anunciando só coisa futura não. Ele falou até as coisas futuras. Muitos de nós vão atrás de profeta para saber o futuro. Alguns vão atrás de horóscopo, de adivinhação. Tudo isso é contra a lei de Deus. Tem que confessar, né? O Espírito não é aquele que fica revelando o futuro não. Ele fala do presente, de uma vida de santidade no presente. Vez ou outra ele pode anunciar o futuro. Mas muitas dessas profecias que estão nas internet aí, se for contrário à revelação, não vem de Deus, não é do Espírito Santo, é da pessoa. Aí muita gente fica lá impressionado com aquelas coisas, né? Basta seguir a lei de Deus, oração, confissão, adoração, missa, pronto. Fica inventando, procurando coisa por aí. O Espírito Santo não é esse que fica inventando novidade, não. Ele é fiel ao que a igreja ensina. Então, bem atento, que hoje tem muita confusão. Tem um espírito de confusão aí no mundo. O Espírito Santo não é de confusão, não. Se essas profecias causam confusão não é do Espírito Santo, não. Nem o profeta é profeta de Deus. Pode ser quem for. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo anunciará. O Espírito glorifica o Filho. Como é que glorifica o Filho? Ressuscitando o Filho. Jesus é ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. O Pai ressuscita o Filho pelo poder do Espírito Santo, o mistério da unidade. E assim Jesus glorifica o Pai. O Pai glorifica o Filho ressuscitando o Filho glorifica o Pai fazendo a vontade do Pai. Quem dá força ao Filho de fazer a vontade do Pai é o Espírito. Quem ressuscita o Filho é o Espírito. Um Deus só. Tudo que o Pai possui é meu. Tudo que o Pai tem, Jesus tem. Porque é um Deus só. Jesus tem uma substância humana. Aí isso torna diferente. A substância humana. Tá? Mas tudo que é do Pai é dele. É um Deus só. É um grande mistério. Por isso vos disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. E aquilo que o Espírito recebe de Cristo é Cristo, é o próprio Cristo. Não é só de Cristo, não, é o próprio Cristo, né? Aquilo que o Espírito anuncia é o próprio Cristo, porque é um com Cristo. Não só o que ele tem é de Cristo e do Pai, mas o que ele anuncia é Cristo, o que ele recebe é Cristo, o que ele comunica é Cristo. Esse é o Espírito, que é o Espírito da verdade. Mas a verdade, quando é plena, ela liberta e nos traz uma alegria interior, alegria que o mundo não tem. O mundo só tem preocupação. É muito fácil da gente discernir, distinguir quando é o Espírito do mundo ou de Deus. O Espírito de Deus liberta, uma libertação dentro de nós, uma alegria interna, que é como uma fonte de água viva. O Espírito do mundo não tem isso não. Você fica alegre por um momento, depois vem preocupação, depois vem uma pequena alegria, depois outra preocupação e outra. Isso aí é o Espírito do mundo. É bem fácil da gente entender. Se algo traz essa preocupação, não é de Deus, acabou. Ou é coisa sua, é de Satanás. É muito difícil de entender, não. Na leitura inicial, Paulo está passando aqui a história de Paulo. Paulo era um fariseu convertido, ele é fariseu. Ele estudou com um dos chefes fariseus, os fariseus que mataram Nosso Senhor. E Paulo, se ele tivesse presente na época que Cristo foi condenado, ele tinha matado Nosso Senhor, porque ele não acreditava. Quando Estevão é morto, ele está lá, a favor dos judeus que mataram Estevão. Então ele foi conivente com o assassinato, né? Ele era um fariseu assim,
não aceitava Cristo de jeito nenhum. Ainda tinha umas cartas lá para prender os cristãos. Hoje em dia, essa confusão toda de perseguir os cristãos, Paulo fez isso e botava eles na cadeia. Hoje aqui não tem ainda isso, né? Em alguns lugares já tem, pode ser que chegue aqui, mas Paulo era um dos que prendia os cristãos, batia, perseguia, caluniava, desse jeito. O bicho era bem ruim. Aí um dia ele foi a Damasco, uma cidade lá do norte, saiu de Jerusalém com carta para prender os cristãos. Aí se encontrou com o Nosso Senhor. Aquele relato de Atos 9, mas tem Atos 22, 26, 9 e Gálatas. Os 4 relatos falam da conversão dele, do chamado dele. Pode ler. 9, 22, 26 e Gálatas. Aí muita gente pensa lá no relato de Atos 9 que Paulo caiu do cavalo. Não é isso, né, que vocês acham? Que caiu do cavalo, foi? Diga sim ou não, não gosto que você fique tudo parado olhando para mim não. Pois não, pois está errado. Não tem cavalo no relato, pode ler. Aí ficou essa imagem de Paulo caiu do cavalo. Geralmente eles andavam a pé, não era de cavalo não. Na hora que eu pergunto, Paulo caiu da onde? Do cavalo. Não tem cavalo não, pode chegar em casa e ler. Ele caiu, e que significa a conversão dele. Não tem nada de cavalo na história, nem jumento, né? Simplesmente ele caiu, agora ali foi a conversão dele. De perseguidor, ele se torna perseguido, ele começa a anunciar. E você pensa que ele foi falar com Pedro, com Tiago, com João, que eram os grandes? Foi falar com nenhum, não. Ele não foi pedir permissão a Pedro para pregar o evangelho, não. Ele disse, eu também tive revelação de Deus, preciso que Pedro me autorize, não. Não preciso que João me autorize, nem Tiago, não. Aí ele foi para o deserto, para a Arábia, ficou 3 anos rezando, para saber o que ia fazer. E quando voltou, começa a pregar. Aí o pessoal ficou com medo dele no início, né? Ele tinha um temperamento muito, muito forte. Ele era perseguidor da igreja, botava os cristãos na cadeia e agora estava do lado da igreja, depois desse encontro. Todo mundo não teve medo dele. Mas aí foi vendo que ele realmente tinha se convertido. Então, muito cuidado assim, porque às vezes a gente julga, né? Às vezes uma pessoa é uma grande pecadora, aí quando se converte, a gente fica julgando. Olha, bicho ali perseguia, ele chegou até a matar o Estevão, agora só quer ser santo, né? Pois não faça isso não. Seu pecado é pior do que o dele. O pecado de julgamento é pior do que o pecado de Paulo, do que o pecado de Santo Agostinho, né? Que não era casado, tinha filho, né? E era herege, né? Não fale não, porque tem muita gente que era muito pecador e depois se torna santo, e você vai ficar na desgraça, né? Julgando o santo, né? Então ele começa a anunciar o evangelho. Aí aqui, o relato daqui é que ele chegou à cidade de Atenas. Eu tive lá 10 dias em Atenas, fui conhecer o local onde ele estava. Eu fiz arqueologia em Atenas, certo? 10, 15 dias. A cidade é bonita, mas de cristão tem pouca coisa hoje. Na época de Paulo tem pouca coisa. Lá em Atenas o pessoal era muito inteligente, porque é a terra da filosofia, né? Do Platão, do Aristóteles, não sei de quem, tanta Parmênides, tanto Heráclito, a gente estudou tudo isso na filosofia, tanto filósofo lá, era gente muito inteligente. Ele começou, aí o Paulo errou quando ele chegou em Atenas, depois ele reconhece o erro dele, porque ele quis converter o pessoal pela inteligência humana, ele quis converter pela razão, já que o pessoal era todo inteligente, conhecia a filosofia, aí ele tentou usar uma linguagem assim, inteligente, né, de filosofia, aí não deu certo não. Porque quando ele começou a falar da ressurreição, os atenienses não acreditaram mais. E foi no Areópago lá, né? Não acreditaram mais, o teatro deles. Não adianta a gente querer discutir com filosofia, não sei o quê, querendo convencer os outros, porque não é isso. A religião é o poder de Deus. Ele vai depois falar em Coríntios. Agora anuncio como poder de Deus. Pronto. A pregação mesmo da palavra. E curando e expulsando Satanás. Essa é a verdadeira pregação. Não adianta querer converter ninguém pela razão, não. Quando ele falou da ressurreição, a leitura daí de hoje, aí os atenienses não querem escutar, não. Eles não acreditavam na ressurreição. Hoje igual com o tal de espiritismo, né, que eles só creem na reencarnação, e às vezes dentro da casa da gente tem espírito. Não precisa ir muito longe não. Vão aí para os terreiros, para os grupos, não sei de quê,
faz uma oração, dá a mão. Eu nunca fui não, mas sei que é assim porque o pessoal conta, vem contar as histórias. E diz que desce o Espírito, não desce nada. Se descer é o cão que está falando com você, não é o Espírito não. Você está falando com o cão, com o Satanás, que está lhe enganando. E toda pessoa que vai espiritismo ou macumba, se fizer uma oração aqui, cai, se manifesta, porque é o cão que está lá. E eu provo. Está entendendo? Então não tem nada de falar com morto. Isso não existe na Bíblia. Tem um caso do Saul lá, que é outra história. Esse espiritismo é uma mentira, uma grande mentira. E muita gente se deixa iludir. Então, e eles não creem na ressurreição. Eles creem na reencarnação. Diz que nasce uma vez, aí morre, aí se encarna de novo, no morcego, no macaco, no jumento. Eu lá quero me encarnar em jumento? Deus me livre. Nada disso existe. Porque eles dizem que vão se purificar. É muito fácil a religião dessa. Nem religião é filosofia. Como a Atenas, filosofia. É muito fácil dizer isso. A pessoa peca. Não, depois eu tenho outra vida. E outra. Tem outra vida não, irmão. Se você pecar, não pedir perdão, você vai ser julgado agora. Quando você morrer. Você gosta de outra vida não. Você não vai se reencarnar em nada. A gente nasce uma vez, vive uma vez, morre uma vez, ressuscita uma vez e pronto. A chance é essa, a vida é essa e acabou, né? Então eles estão, na verdade, essa coisa aí de espiritismo que o Allan Kardec começou, que era um cristão marromeno, né? Hoje tem um bocado de cristão marromeno. Ele foi lá na Índia, aquele povo lá que acreditava em reencarnação, aí misturou o cristianismo, que ele não sabia direito, com o tal da reencarnação. Aí trouxe para a França, começou. Até hoje tem. É uma coisa mais para resolver os problemas das pessoas, que não resolve nada, faz é acrescentar problema, tá? Porque é mais fácil você botar na cabeça que você tem não sei quantas vidas, e que se você não se converter aqui, se converte na outra e na outra. Aí todo mundo, ótimo. Pois não é assim não, você está enganado. Você só tem essa vida aqui. E certamente, se você pedir perdão, você está salvo. Se você lutar pela sua conversão, lutar mesmo, né? Eu não estou dizendo aqui, quando eu falo essas coisas, que a gente é perfeito, não. Eu posso ser santo, mas eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito, só Deus. Mas a santidade eu posso ser. Santo não é aquele que nunca cai, não. É aquele que se cai, levanta. E luta até o final. Esse é santo, que dá a vida, o sangue dele para ser santo. Perfeito não vai ser, né? Eu não vou ser perfeito, já esqueci há muito tempo, né? Por isso que eu quero ser mártir, Nosso Senhor me carregue de uma vez. Então, mas a santidade posso. Numa vida de confissão, oração, adoração, missa, caridade. São 5 coisinhas que a gente pode fazer. E tem outras, que é o jejum, penitência, né? Dentro da oração, você pode ter a sua devoção, a liturgia das horas, a leitura orante da Escritura, que são os 7 passos da confraria, que é um caminho de espiritualidade. Então Paulo foi um fracasso em Atenas, porque ele quis pregar pela razão. Aí quando ele entendeu isso, parou. Não prego mais pela razão não, eu prego pelo poder de Deus. Aí entra a carta aos Coríntios, tá? Então atento com essa história de espiritismo, de reencarnação, que tudo isso é mentira. De macumba, umbanda, candomblé, sei lá o que, magia negra, isso tudo é mentira. Religião oriental, até Harry Potter, não assista não, que aquilo é uma grande enganação, nem deixe seu filho assistir, é tudo mentira. Magia branca, magia, aquilo é tudo mentira. Fica uma vida de magia. Não existe magia na vida não. Existe vida, morte, encarnação, vida, morte, ressurreição e basta. A gente nasce uma vez, vive uma vez, morre uma vez, ressuscita uma vez. Assim é muito fácil ter uma varinha de condão lá e qualquer coisa eu resolvo os problemas. A vida não é assim não. Então que o Senhor nos dê a graça de entender, porque o tempo hoje está difícil. E essas doutrinas estão entrando na igreja, né? E às vezes é difícil separar o que vem de Deus, o que vem do cão e que é coisa nossa. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.